Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quando replantar uma orquídea do gênero Cattleya. Então se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos e acaso ficar alguma sugestão de vídeo ou dúvida, você pode estar deixando nos comentários abaixo. Vamos lá então, pessoal? Pessoal, então eu queria pedir primeiramente desculpas, né, pela questão da acústica local aqui, que não é muito boa, ainda não tenho todo o equipamento necessário para fazer um vídeo bacana, mas a gente vai tentar, na medida do possível, tentar passar para vocês as informações, tá bom? A primeira observação que eu queria fazer para vocês é que se algum dia vocês forem replantar uma orquídea, observe bem se realmente tem necessidade de estar replantando essa orquídea. Porque toda vez que nós mexemos com ela, nós causamos grande estresse na planta. Então tem que ter realmente certeza se vale a pena você está mexendo, porque ela pode perder a floração, né, de um ano para outro, né, ou seja, você pode ficar um ano sem ter a floração dela, ela pode demorar a se adaptar ao novo substrato, entrar em dormência e uma série de fatores aí. Então só mexa se realmente tiver necessidade. Eu vou passar para vocês algumas dicas, né, de quando você deve estar replantando a sua orquídea, tá? E nós vamos seguir uma das dicas aqui para fazer os próximos vídeos, que, né, são 3 vídeos, são 3 vlogs que eu vou estar fazendo em seguida aqui e postando no canal, né, sobre o replante, né, de orquídeas. Esse primeiro vídeo é um vídeo mais teórico, somente dando algumas dicas, tá bom, gente? Então, a primeira dica para vocês é quando o substrato está muito velho, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, esse substrato está muito velho já, né? Substrato velho, gente, ele gera alguns problemas, né? Primeiro, ele retém muita umidade. Segundo, ele se torna ácido, ele aumenta a acidez do substrato, né? Fazendo com que as raízes da planta acabem morrendo. E ele pode gerar a proliferação de fungos e outros micro-organismos aí, né, de forma mais fácil, tá? Então, quando o substrato está muito velho, é um dos indicadores para você estar replantando a sua orquídea de vaso, tá, ok? A segunda questão, quando o vaso já não presta mais, né? Essa é uma dica super simples e fácil, né? Então, geralmente esses vasos de plástico, né, alguns eles ressecam muito facilmente, como esse daqui, ó, por exemplo. Eu não vou quebrar ele ainda porque não quero mexer, porque a planta vai florescer. Então é um vaso que resseca muito rapidamente e com isso, né, a gente tem que acabar trocando mais cotidianamente de vaso, tá? A terceira dica que tenho para passar para vocês é quando a orquídea está doente. Não é o caso dessa daqui, mas foi uma das orquídeas que passou por esse problema e eu tive que replantar ela. Mas antes de fazer o replante, tive que fazer todo o tratamento. Então, a orquídea que apresenta, por exemplo, podridão negra, fusariose, né, risoctônia, a podridão parda, né, e outras doenças que acabam atingindo a parte radicular da orquídea e seus pseudos bulbos, deve-se ser trocada de vaso. Mas claro que antes de você estar fazendo todo o processo de troca de vaso, você tem que fazer o tratamento. Você tem que fazer o tratamento da orquídea, certo? Para daí fazer o replante. Outro caso que devemos trocar a orquídea de vaso é quando ela já está há mais de 2 anos, 3 anos dentro daquele vaso e ela não apresentou nenhum desenvolvimento, nem de raízes, nem de pseudos bulbos, né? E com isso, né, você deve estar mexendo com a planta para quebrar a dormência dela. Nesse caso a planta entrou em dormência, né, e aí você tem que fazer tomar algum tipo de medida para que essa planta volte a se desenvolver. E uma das medidas indicadas é o replante da orquídea, você replantar ela de preferência em um outro material. E agora chegou o motivo do nosso replante aqui no orquidário, que é quando a planta ela já não cabe mais no vaso. Neste caso, né, nós temos que fazer o replante de forma obrigatória. Por quê? Né? Porque a planta ela necessita de um espaço mais adequado para ela se desenvolver.
né? Eu tenho problema com insolação muito forte no meu orquidário, mesmo tendo, né, feito um sombreamento bacana, mas ainda é muito quente, a luminosidade ainda é intensa e eu não consigo manter a umidade, nem consigo molhar todos os dias as minhas orquídeas. Então, o que que acontece, né? Quando a orquídea ela começa a emitir raízes para fora do vaso, acontece isso aqui, ó, né? As raízes vão queimando as pontas, né, porque falta umidade, né? Então eu precisaria estar molhando a planta praticamente todos os dias, o chão, ou manter o ambiente mais úmido. Mas isso eu não consigo aqui, precisaria de mais investimentos, mas no momento eu não consigo fazer isso, certo? Então neste caso é um dos motivos para que a gente replante a orquídea do vaso. Como a gente pode estar observando, ela já tem, né, vários pseudos bulbos para fora do vaso. Ela está emitindo novas raízes, novas brotações. Então está ótima, né, está numa fase adequada para a gente estar fazendo o replante, né, dessa orquídea. Certo, gente? Para replantar uma orquídea, nós devemos ter alguns cuidados, né? E esses cuidados eu vou passar ainda nesse vlog. O primeiro cuidado é a questão dos utensílios. Tudo que eu for utilizar para o replante de minha orquídea deve estar devidamente esterilizado. Seja o substrato, que eu já mostrei em vídeo anterior, que eu esterilizei, seja os materiais, os utensílios como a tesoura, por exemplo, já está esterilizada. Eu esterilizei no fogo, né, na chama, e esterilizei também com água e bicarbonato, uma solução de água e bicarbonato, tá bom, gente? Tenho aqui os vasos eles não estão esterilizados, só estão limpos, eu relavei eles, mas na hora que for utilizar, eu vou esterilizar eles com essa solução aqui, ó, né? Vou fazer isso aqui por dentro, em toda a borda do vaso, e por fora do vaso, esterilizando todo o recipiente, tá certo, gente? Outra coisa importante que devemos fazer, que eu vou mostrar no próximo vídeo, é a limpeza e a higienização da muda. A higienização da muda tem que ser perfeita. Eu não posso simplesmente arrancar essa muda daqui, tirar daqui e plantar ali, né? Eu tenho que fazer a limpeza de toda a muda, né, da raiz principalmente, dos pseudos bulbos, do rizoma, né, para fazer o replante dessa orquídea, certo, gente? E por fim, nós temos que escolher o vaso adequado. Qual é o vaso mais adequado para nossa orquídea? E essa dúvida, gente, é um pouco difícil de responder. Por quê? Porque cada pessoa tem um modo de cultivo. Algumas preferem vaso de barro, outras preferem vaso de plástico. Algumas pessoas preferem plantar em cachepôs, né? Então existem várias formas. Eu particularmente cultivo no vaso de plástico. Já falei, acho que em alguns vídeos, por causa do preço que é os vasos de barro por aqui, é em torno de 15 a 20 reais cada vaso de barro, mais ou menos desse tamanho aqui, então é muito caro. Então ainda compensa o vaso de plástico. E também porque ele retém um pouco mais de umidade, né, aqui na minha região. Então ele me ajuda a conservar o ambiente um pouco mais o ambiente da orquídea um pouco mais hidratado, certo, gente? Mas, né, que venha uma dica simples para vocês: não plantar uma orquídea pequena em um vaso grande e nem uma orquídea grande em vaso pequeno, né? Então tomar esse cuidado, certo, gente? Porque as orquídeas catleias, elas são simpoidiais, como a gente pode ver, elas crescem em forma de cipó, e a cada ano a tendência é que solte um novo broto, né? Esse novo broto, ele vai se estender mais ou menos 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros para frente, né? Então em pouco tempo essa planta já pode estar fora do vaso novamente e você tem que replantar. Como eu falei, só replantar a orquídea se realmente houver necessidade. Essa é a primeira parte, o primeiro vlog. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Agora vem mais pra cá. Mas o Rafael deu uma cagada. Ali?
do tamanho do dia inteiro. Quer que eu corte o vídeo? Corta.